Muito bem, estamos aqui para mais uma edição do nosso Mundo em Pauta e hoje com um convidado muito especial, Christian Lobauer, que é um grande cientista político, um amigo aqui do Instituto, que já palestrou para nós outras vezes aqui, né, Christian? E hoje a nossa ideia é falar um pouquinho sobre geopolítica internacional, mas focando nos 100 dias de governo Trump e um pouco dos efeitos que isso tem gerado no mundo. Então, Cristian, primeiro, obrigado pelo convite, por ter aceito o convite para participar aqui conosco. E, bom, fala um pouquinho de você antes da gente começar. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Maurício. Um prazer estar com você aqui no Instituto. Eu sou cientista político de formação na Universidade de São Paulo, fiz o mestrado e doutorado na USP também. O doutorado eu fiz uma coisa que a gente chama sanduíche, que é você faz o seu estudo num país estrangeiro e defende no Brasil. E eu fiz o meu doutorado na Universidade de Bonn, na Alemanha, nos anos 90. E eu era professor universitário e depois entrei na vida executiva por um acidente positivo de percurso e fiz a minha carreira executiva nos últimos 25 anos como representante de entidades de representação. Então primeiro trabalhei na Fiesp, depois eu fui para a Associação dos Exportadores de Frango, depois eu fui para a Associação dos Exportadores de Suco de Laranja e depois eu fui para a Bayer como diretor de relações institucionais do Grupo Bayer no Brasil. E concluí agora um mandato de 3 anos na presidência da CropLife, que é a Associação das Empresas de Defesa Vegetal, Sementes e Biotecnologia. Sempre no ambiente do agronegócio, fazendo política nacional e internacional para esses setores, né, em E é legal Brasília que e no mundo. essa complementariedade, né, da área acadêmica, científica, com essa experiência de prática profissional empresarial, isso é importante, né, para ter uma visão Acho, diferente. me ajuda muito. Assim, de certa forma, me diferencia dos meus colegas da carreira mais acadêmica e, por outro lado, no ambiente executivo, me dá uma percepção diferente das coisas, né? No mundo das ideias, né? Dá para levar as duas coisas. Boa. E vamos ouvir a sua percepção, então. Vamos começar tentando trazer alguma luz aí para essa turbulência que está acontecendo com o governo Trump. Como é que é a tua análise aí dos 100 primeiros dias, olhando as propostas dele, o que ele realmente concluiu, É. enfim. Bom, eu acho importante dizer que, assim como no Brasil, a eleição, e nas devidas proporções, a eleição de 24 nos Estados Unidos foi entre dois candidatos muito assim, que deixam muito a desejar para o que a sociedade americana acho que gostaria, assim como aconteceu aqui e em outros lugares do mundo. Então, assim, e eu acho que a vitória do Trump foi necessária e desejável, porque se tivesse vingado a candidatura da Kamala Harris, a gente estaria numa situação muito difícil nos Estados Unidos e no mundo. Mais difícil do que o que o Eu Trump acho, tem causado. tenho convicção que sim, porque eu acho que a Kamala Harris não tem condição, que é a condição de. Eu fico imaginando uma reunião dela com Xi Jinping ou com Putin. Alguém vai dizer, não, mas ela está bem assessorada, mas não tem esse negócio. Na hora do tete a tete, é uma cabeça e outra cabeça, e são dois homens, um homem e uma mulher, que seja, tomando decisões, raciocinando e argumentando. Então, não tem como você imaginar a Kamala Harris como presidente dos Estados Unidos. Então, acho que, diante dessa perspectiva, foi bom para os Estados Unidos e para o mundo que o Trump tenha vencido. Porque ele representa também um grupo de ideias aí que me parece, pelo menos na minha percepção, ideias mais ajustadas com o que o mundo precisa hoje e os Estados Unidos também. Dito isso, acho que tem sido um começo muito difícil. Eu não esperava que fosse tão turbulento ou trumpulento, né, como tem dito aí outros pensadores. O Marcos Troigo O tem Marcos usado Troian, bastante isso aí. Trumpulence, ele falou, ele Trumpulence, inventou né? talvez o termo. Porque, assim, eu acho, para ficar no aspecto econômico, eu acho que não tem dúvida que os Estados Unidos precisam de redução de custos e de gastos, que é o que ele está fazendo, redução de impostos, que é o que ele está fazendo, e um ajuste da estrutura produtiva, que é a história das tarifas, que teria que ser um ajuste pontual em setores específicos para reincentivar, que é uma coisa que é contra todo o espírito de livre mercado, mas Uhum. que seja uma política industrial para reequilibrar as relações de manufatura no mundo,
que seria uma coisa pique, vamos dizer assim, essa indústria naval, vamos dizer assim, essa parte aqui da indústria naval, a gente vai voltar a reconstruir navios nos Estados Unidos, retomar uma indústria naval, mas a gente vai continuar importando aço, e a gente vai continuar importando esse componente. Mas esses daqui, tarifa alta para a gente retomar a produção americana. É isso que eu imaginava, que imagino que deveria ser feito. E esse negócio de fazer uma tabela e fazer tarifas horizontais para todo mundo, para vizinhos históricos, é uma atrapalhada, assim, difícil de entender. Me fala uma coisa em relação a isso, assim, eu tenho dito isso bastante, eu não faço ideia se o Trump tem uma genialidade que a gente não conhece, ou se realmente é assim, uma falta de noção nessas medidas que aparentemente malucas que ele tem feito. Qual que é a tua visão disso? Pois é. Até esse momento, eu sempre achei que existe gente pensando atrás. Mas essas medidas que foram tomadas, elas são tão sem sentido. Essa das tarifas, tá? Uhum. Porque o pacote, como eu disse, o pacote está correto, faz todo sentido. A sociedade americana pediu, os americanos precisam reordenar a sua estrutura produtiva. Ganhar competitividade, produtividade, ok. Redução de custo, firme. Tirar todos esses patrocínios, esses recursos públicos que foram para instituições internacionais do USAID, por exemplo. Criação do Dodge. O Dodge, com o Musk, tudo bem. Tira essa parte espetaculosa e midiática, não tem problema. O que eles estão fazendo é, vamos entrar nas planilhas e ver onde é que está indo o recurso. Se a gente fizer isso no Brasil, a gente faz um país novo, se a gente quiser. Né? Vamos abrir um parênteses e fechar o parênteses. Mas a parte de redução de tributos também é uma visão correta é necessário dar competitividade ao empresário. O empresariado é o puxador de todo o processo, essa visão pró-empresa, pró-business, pró-construção de riqueza. Ok. Mas a parte comercial, não é possível. Os americanos produziram muito conhecimento nessa área, mas muito, muito. Não tem. Eu acho que foi uma decisão de meia dúzia de asseclas em torno dele, que fizeram aquela tabela, que é uma tabela que não tem o menor sentido, erros crassos. Eu tenho a impressão que tem um certo descontrole aí nessa pergunta que você fez. Onde é que estão os pensadores? Né? Eu acho que os americanos sempre tiveram cabeças... A gente pode citar aqui várias passagens de governo do século XX inteiro. De cabeças com o maior número de prêmios Nobel do mundo. Né? Então, e na estrutura de Estado. Vou dar um exemplo qualquer, um Kissinger da vida. Grandes professores universitários, acadêmicos, pensadores que foram implementar políticas públicas no primeiro time dos governos. Não estou dizendo se foi bom ou foi ruim, mas pessoas que têm tem uma estratégia, né? Um lastro. Tem um conhecimento. Onde é que estão? Eu não identifiquei essas figuras nesse governo do Trump. Ele tem lá todas meio figuras midiáticas, né? O ministro da Defesa, o secretário, no caso, né? Secretários, mas onde é que estão os cabeças? Eu tenho visto, na verdade, dificuldade de explicar. E isso não é muito bom. E nós não estamos falando de um país periférico, estamos falando da maior potência do mundo. Os caras são 23% do PIB mundial. São 80% das despesas de OTAN, são o único país com capacidade de intervir em qualquer lugar com força bruta do planeta. Então eles não são... Tem gente que acha que pode pensar o mundo sem considerar os Estados Unidos. Aliás, no Brasil tem gente que acha isso na cúpula do Estado brasileiro hoje. Não dá. Imagina. Não é possível. Então é preocupante um pouco ver que esse Estado, essa relevância que tem nos Estados Unidos... parece estar um pouco desorganizado. Eu acho que já tive essa conversa com gente muito mais destacada do que eu, do Itamaraty, por exemplo, que eu respeito muito. Tem gente que a gente respeita, tem gente que não respeita, mas em qualquer lugar é assim. Mas diplomatas muito feras que tem no Brasil. E é uma discussão boa. Ele disse, olha, eu falei, isso aí não dura 3 meses. Em 3 meses vai ter que ter um ajuste rápido nas tarifas. A estrutura produtiva americana vai se manifestar nos bastidores rapidamente e vai mudar isso aí. Ele falou, eu acho que não. Eu acho que é uma rodada Trump. Porque a gente teve as rodadas de comércio, né? Rodada de Genebra, rodada de Tóquio, rodada de Doha, né? A última. E eu falei, se for uma rodada Trump, é para desorganizar mesmo.
porque vai ser uma confusão, como parece que já está começando a ser. Alguns setores, inclusive aqueles que apoiaram o presidente na posse, a Apple, por exemplo, a gente tem visto, né, com dificuldade de repensar a sua produção e a sua distribuição. Então, fica aberta a pergunta. Você falou de dificuldade de explicar, né? Acho que mesmo se tiver uma inteligência por trás disso tudo, num momento de tomar decisões tão relevantes quanto essa, se você precisa explicar muito, já é um problema, né? É um problema. Tem o desafio das narrativas, que é um desafio do nosso tempo. Mas tem um outro colega meu, deputado muito bom, que eu respeito muito a opinião, que ele disse um negócio interessante. Ele falou assim, olha, é deliberado, é pensado, e o custo resultante desse tarifaço para a sociedade americana, que significa aumento de preços, inflação interna, pode ser pago pela sociedade. A aposta, se houver um pensamento realmente profundo nessa técnica, nessa tese ou nesse projeto, é que a sociedade americana aguenta pagar. O que eu estou querendo dizer com isso? Então você fechou praticamente alguns mercados de insumos essenciais. Vamos supor que a BMW, dá um exemplo qualquer, BMW alemã, que tem uma fábrica na Carolina do Sul, que importa 75% dos seus componentes para fazer um carro bom, de qualidade, que é vendido a um bom preço nos Estados Unidos, ela vai ter que incorporar uma boa parte desses componentes nos Estados Unidos, ou pagar uma tarifa tão alta que ela vai passar para o preço do BMW, e o BMW então vai ser ainda um carro bom, mas vai ser muito mais caro, mas que a sociedade pode pagar. Talvez seja um truco. Bom, ele anunciou a questão das negociações, né? Hoje, inclusive, nós estamos gravando dia 9, saiu o primeiro acordo, pelo menos a notícia da assinatura do primeiro acordo do Brasil e Inglaterra. Não está ainda divulgado o conteúdo, acho que vai ter uma coletiva de imprensa daqui a pouco. Talvez na hora que sair esse vídeo já vai ter anunciado, né? Mas diz ele que está negociando 200 acordos aí com os países agora. Eu não sei nem se isso é viável, né, tecnicamente. Então, também tem isso. Porque quando a gente faz, eu digo, qualquer burocracia, né? Eu conheço a brasileira. Os americanos têm muito mais staff. Mas quando você mexe nessas coisas, é uma quantidade de dados que você tem que manipular e documentos que você tem que produzir e controles que você tem que realizar. Imagina o que é o controle aduaneiro americano com essas tarifas. É uma confusão. Todo mundo tem que entender o que está fazendo. Um país que tem uma economia gigantesca, com vários portos de entrada, aeroportos. Então é uma coisa que as pessoas não param para pensar. O que significa isso do ponto de vista burocrático, de eficiência de Estado, para controlar tudo isso, porque é controle, né? E você tocou num ponto interessante aí, que são os acordos. O que isso gera como consequência? Então, rodadas multilaterais estão mortas. Elas provocam esse negócio de rodadas bilaterais. Os países saem, se os americanos resolveram fazer tantos acordos simultâneos, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Que é o que se conhece como o spaghetti ball. É aquele prato de macarrão, assim, onde estão todos aqueles fiozinhos enrolados, porque são todas conexões enroladas como se fosse um prato de macarrão. O spaghetti ball é o que está se reestabelecendo nas relações comerciais do mundo, porque são todos os países indo atrás de benefícios bilaterais. É bom ou ruim? É muito mais complicado. Eu acho que é ruim porque a gente não sabe se isso vai durar muito tempo. Então é uma despesa de energia, de tempo, e é todos os países buscando seus próprios interesses num ambiente anárquico de comércio, que não garante benefício de curto prazo. Acordo de comércio, a gente já aprendeu isso historicamente, é trabalho para médio e longo prazo. Você tem que se ajustar às estruturas produtivas, né? Não sei se você já entrou tecnicamente nisso, mas você trata de um tema, por exemplo, que tem muitos temas de acordo de comércio, mas regra de origem é um tema muito específico, que é basicamente o seguinte: quanto que você tem que ter num produto que é produzido no teu país e quanto que você pode incorporar de produto estrangeiro e quanto que você pode, nessa combinação, para incorporar para exportar. Para ser considerado produto nacional. Ou para ser considerado produto nacional, e depois para você ter benefício de exportação ou não. Todas essas regras que depois têm que ser controladas, têm que ser aplicadas dentro de uma empresa. Você tem que investir muito para
trabalhar A isso. negociação disso é super complexa. A gente Super. vê o acordo Pra União cada Europeia-Mercosul, nós estamos há 20 anos negociando isso aí. Não, quando o Mercosul Europeia, então, eu te conto. Eu estava na universidade, justamente quando eu te contei aqui. Eu estava na Universidade de Bonn em 95, quando foi feito o acordo chamado Acordo Quadro de Madrid, que é o documento que lançou a negociação. Fazem 30 anos. A negociação tem 30 anos. Então é quase que uma coisa que assim, vamos brincar que a gente está fazendo uma negociação. Porque várias vezes a gente já bateu na trave e não fechou. Uma delas foi em 2001, que eu me lembro que eu estava na Fiesp, eu vi o acordo sendo negociado. E ele não foi assinado por causa de 3 cotas. Estava tudo pronto, documento de regras todo pronto. Cota de açúcar, cota de carne bovina e cota de frango. Eu me lembro como se fosse hoje. Fazem 24 anos. Então, para a gente ter uma noção de como esses acordos são grandes, são complexos, mas também assim, você fazer 200 acordos bilaterais... Imagina. É um ambiente que não é um ambiente aquele sonhado de livre comércio, né? E o papel da OMC dentro disso, né? Porque os organismos multilaterais foram criados justamente para tentar trabalhar isso de outra maneira, né? Assim, o que eu percebo, eu queria a tua opinião disso, é que a OMC perdeu muito da força dela, principalmente pelo sequestro da pauta para assuntos que não tem nada a ver com o comércio, né? Hoje você vai na OMC, tem um monte lá de ONG, trazem pautas que são pautas relevantes, são pautas importantes, mas que não são pautas prioritárias da organização, né? Vai falar lá de inclusão feminina, vai falar de questão de assistência, né, aos pobres e tal. E a pauta de comércio mesmo, negociação, de tarifas e tal, isso aí saiu do escopo, né? Como é que você vê isso? Acho que tem 2 pontos aí. O primeiro é que a OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, WTO, né, foi criada, acho que no Acordo de Singapura de 95, porque antes eram rodadas comerciais itinerantes, vamos dizer. Daí eles criaram uma instituição permanente, sediada em Genebra, com todas as delegações. No final dos anos 90 começou a funcionar. E servia para isso que você está dizendo. Qual é o objetivo dessa instituição? Promover o livre comércio. Fazer negociações multilaterais, coletivas, onde todos reduzem os impactos, as barreiras comerciais em todos os níveis. E estabelecem regras novas e internacionais para todos os temas. Antidumping, compras governamentais, serviços, investimentos. Você sai do escopo tarifário. Cria um documento gigante. Aí começou a ver que era uma coisa muito difícil, que são 150 e hoje 150 e poucos países signatários, participantes. E a coisa começou a ficar difícil. Mas tudo bem, era o espírito do tempo. Né, do início do século XXI. Aí vem a segunda parte do seu comentário, que eu acho que é muito interessante. Assim. Então, a dificuldade de fazer um acordo multilateral tecnicamente se apresentou, mas aí veio uma parte 2. Cláusulas trabalhistas, cláusulas ambientais, toda essa temática dos 21 ODS, né, das Nações Unidas, que é uma coisa bonita que se fez ali, um documento muito interessante, combater a pobreza, combater a miséria, combater a fome, obviedades que ninguém pode ser contra, mas que implicitamente pode dificultar muito uma conversa comercial. Uhum. Né? Isso entrou na pauta do mundo nos últimos 15 anos e ficou uma coisa muito agressiva. Então aí vem a incorporação desses temas no ESG empresarial. Eu não estou dizendo que eu sou contra, tá? Exatamente. Então, lógico é bom fazer esse disclaimer, não estamos falando contra, são pautas importantes. Claro, ninguém pode ser contra a pauta da sustentabilidade. Claro. Os recursos são escassos, a gente tem que fazer a energia ser cada vez mais sustentável. 100% de acordo. Para a maneira como você faz isso, pode dificultar, encarecer e transformar as coisas ainda mais difíceis. É o que aconteceu, como você disse, também no OMC. Começou a aparecer um monte de gente com um monte de pauta, que de comércio mesmo só encarece e dificulta o processo negociador. Resultado, é esse que a gente está vendo. Vem um presidente com esse perfil nos Estados Unidos e dá uma canetada. A OMC, você pode dizer, ela não morreu, mas ela está congelada. Aquele prédio lindo, aquelas delegações que estão lá todas, estão lá visitando o Lago de Genebra, passeando no lago, não tem o que fazer. E não vai ter durante um tempo. Não tem uma perspectiva assim, principalmente olhando esses movimentos do Trump, não estão se mexendo para tentar... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Os americanos,
Se os americanos tomam uma decisão como tomaram agora, tanto a OMC, quanto nas Nações Unidas, quanto nas organizações mundiais, OMS, né? Se eles tomam a decisão de não participar e não financiar, Acabou. pode chorar o quanto quiser. Os americanos, as pessoas não pensam nisso. Eles cobrem os custos. Os americanos, com os japoneses, com os alemães e com os ingleses, esses 4 países são quase 50% da contribuição das Nações Unidas, do orçamento ordinário. Os outros 190 países são os outros 50%. Uhum. Então as pessoas falam, as pessoas, os chefes de Estado, o próprio Brasil faz um discurso. Tal. Aí a pergunta que vem é a seguinte, o número 2 é assim, você está disposto a pagar? Como assim? Não, o Brasil, você paga 1% do nosso orçamento. Você quer pagar 2%? Porque às vezes o Brasil paga 1% e está inadimplente em várias circunstâncias. Uhum. Então é uma coisa muito hipócrita, sabe? Do Brasil e de muitos países. De querer ter posição, discurso retumbante, mas a ação é pífia. Porque no fundo a pergunta que a gente faz na nossa vida privada sempre é a mesma. Quem é que está pagando? Não é? E os americanos pagam boa parte dessa estrutura multilateral mundial. Então, mundo real. Tá certo. Agora, ainda continuando um pouquinho nos Estados Unidos, a gente viu assim, uma série de posicionamentos e opiniões lançadas pelo presidente de coisas assim completamente estapafúrdias, né? Isso que foi tudo midiático, né? Mudança do nome do Golfo do México, questão do Groenlândia, questão do Canal do Panamá. Para que tudo isso? Tem alguma inteligência atrás disso? É para tirar foco de outro assunto? Ou é só despautério mesmo? Como é que é? Eu já refleti sobre isso e conversei com muitos amigos sobre isso. Eu acho que é o seguinte, aliás, tem um documentário de 2 capítulos sobre a vida do Trump, desde a juventude. Como é que tipo de pessoa ele é, como ele foi educado, como ele pensa. E é bem interessante, porque você vê como é que é a formação dele, né? Então, filho de um empreiteiro de obra que já tinha uma empresa, classe média alta americana, em Nova York. O pai dele tinha uma empresa e tal. E ele foi trabalhar com o pai. Então ele passou boa parte da vida construindo no universo imobiliário de Nova York, construindo prédios, obras, etc. Mas assim, negociando preço, negociando compra de alumínio e janela, de tijolo, de ferro, com todo tipo de negociação, fazendo negociação no ambiente da Câmara Municipal, né? Como se fosse aqui com os vereadores de Nova York, com o prefeito. Essa é a vida dele. Pro bem e pro mal. A gente tem que ler o Trump assim. Aí ele entrou num ambiente bem especulativo, fez cassinos em Atlantic City, quebrou, não pagou um monte de gente, tem um monte de gente que não pode ver ele na frente até hoje. Então você tem que estudar o perfil. Então ele é essa figura aí. O que a gente tira de conclusão ali é que o que ele desenvolveu a vida inteira é o seguinte, ele entra em qualquer negociação, vamos usar uma expressão meio chula, assim, chutando a porta, vai. Ele entra para desestabilizar o negociador na largada. E parece que ele fez, parece não, ele já foi presidente dos Estados Unidos. E ele fez isso já no primeiro mandato. E não mudou nada. Talvez tenha até piorado, porque agora que ele ganhou um segundo mandato da maneira como ele ganhou, ele está achando que ele é ainda mais quase que ele é o Napoleão, né? Então, o que ele tem feito, essas bravatas aí todas, fazem parte um pouco disso. Falar que o Canadá pode ser um próximo estado dos Estados Unidos é de uma... nem sei como adjetivar, é uma bobagem completa, né? Tanto é que as eleições canadenses viraram por causa dele. Os conservadores estavam com a mão na taça. O Canadá ia ser governado por um governo conservador depois de muito tempo. Perderam. Por quê? Porque na hora que você cria um ambiente de inimizade com o seu maior vizinho, histórico, a reação da população é: esse pessoal é nosso inimigo, vamos votar no governo que não gosta dele. Agora teve um encontro do primeiro-ministro com o Trump recente, né?
Que, inclusive, ele reforçou que o Canadá não está à venda, né? Mas tem... eu senti pouca hostilidade no encontro ali. Qual que é a tua visão? Não pode ter. Não tem não mesmo. pode ter. Não tem sentido continuar. Então, mas o ponto é justamente esse. Panamá, Groenlândia, as primeiras conversas com o governo da Dinamarca foram um desastre. Mas a Dinamarca... Então, o que eu acho que é tudo isso num pacote? É um jeito de ser que depois, assim, é um morde e assopra, né? Você entra e depois você recua. Só que às vezes, dependendo de como você fizer, fica muito difícil de você recuar. Você recuperar o problema que você criou. E é esse o ponto. Eu acho que pode ser um estilo. Acho que é um estilo, mas não está muito bom. Assim, precisa rever o efeito da economia está sendo catastrófico ali, né? Alguma coisa tem que repensar. Na credibilidade americana, você vê que os chineses estão se divertindo. Que os chineses, aquele estilo chinês de nunca demonstrar nenhuma emoção, nenhuma posição, olhar, não sorrir, não se... Eles olham isso e ficam tirando com aquela cara, mas por dentro eles falam assim, eles estão se atrapalhando. E é tudo que não precisava fazer. Os americanos são muito maiores que os chineses. Os americanos são... A gente tem que entender, tirar o Trump e pensar os Estados Unidos. Olha a história dos Estados Unidos, olha a potência que os americanos têm, a capacidade do povo americano, das instituições americanas de se refazer. Olha tudo que foi criado, pensado nos últimos 50 anos no mundo, que foi inovador e transformador e revolucionário. Vem dos Estados Unidos. Então, assim, não dá para tratar os americanos como se eles fossem uns bobos. Não, muito pelo contrário. Eles não estão em decadência, como também é uma tese, né? A decadência do Ocidente, a decadência americana. O pessoal fala de decadência americana desde que o Washington começou a lutar com os ingleses falavam, fica tranquilo, isso aí vai entrar em decadência já já. Mais de 200 anos. Não é assim. Então, agora, os chineses olham e falam, eles estão se atrapalhando. Então, acho que os americanos têm que fazer essa auto-reflexão aí, porque na conjuntura não está muito bom. E os reflexos disso hoje em Europa, né? A gente teve novas eleições na Alemanha, na Inglaterra. Como é que isso está sendo sentido lá? Que momento que eles estão também na Europa, né? Assim, é uma mudança, é uma desordem. Assim, veja, a Aliança Atlântica tem 80 anos. Os americanos e a Europa Ocidental trabalharam juntos, de mãos dadas nesse período todo, dos nossos pais e o nosso. Parte dos nossos avós até. E o que está... A mensagem muito clara, inclusive um discurso do Vance, do vice-presidente em Munique, que foi um discurso muito interessante. Pode não gostar, mas muito interessante. Há um mês, 2 meses atrás. Ele dá o tom do que é a nova relação com a Europa. E a mensagem é a seguinte: a gente compartilha dos mesmos valores. Alguns dos senhores aqui estão indo por um caminho que não são os mesmos valores que a gente compartilhou nesses últimos anos. A gente já fez muito pela Europa, pagou pela segurança desse continente. Agora está na hora de vocês cuidarem da sua própria vida e a gente continua juntos, amigos, mas os valores que a gente representava, a gente ainda representa. Esses que vocês estão aí repensando, e ele cita essa tolerância com a chegada da cultura islâmica na Europa, essa coisa da agenda woke toda que está contaminando as instituições europeias, esse ambientalismo desenfreado que está encarecendo a vida do europeu e eles ainda parece que não perceberam. E não tem nada a ver com sustentabilidade, mas é uma agenda prejudicial ao desenvolvimento da Europa como um todo. Os americanos não compartilham mais. E, para colocar a conta na mesa, defesa agora é o seguinte, antes era 2%, agora tem que ser 4%. Vocês têm que gastar com a própria defesa, os americanos não vão pagar mais. E olha que chacoalhada, o que aconteceu? Está tendo essa confusão boa nas democracias europeias, cada país à sua maneira. Veja, na Alemanha, a AfD, que é um partido recente, de 15 anos de vida, a Alternative für Deutschland, que é um partido de direita, a direita do CDU, que é a democracia cristã, fez 20% dos votos. Só não faz parte do governo porque o CDU não quis fazer aliança com eles, resolveu fazer a tal da grande coalizão
que sempre se fez na Alemanha, que é uma das causas da queda da popularidade alemã e da crise alemã, porque é uma agenda muito centro, uma agenda que paralisou o país. As reformas não são feitas, por isso que a AfD cresceu. Mas aí vem a mídia, vem esse discurso todo de extrema-direita, de neofascismo, etc. Mas o Merz, que é o esse atual... discurso, particularmente na Alemanha, ele tem um peso muito grande. Né? Super apelo, inclusive porque tem gente lá na AfD que tem um discurso que não é aceitável mesmo, nacionalismo velho, etc. Mas o ponto é aqui, ó. Ele, anteontem, alguns dias atrás, ele precisou do endosso do parlamento na votação para construir, para ser nomeado, e faltaram 10 votos. Teve que fazer uma segunda chamada. Imagina, você vai ser presidente, nunca tinha acontecido. Você vai ser primeiro-ministro alemão, na conjuntura atual, fez uma coalizão difícil, precisa receber o apoio, né, para lançar o seu governo, e na votação que é fechada, gente do seu partido e do seu aliado principal não votou a seu favor. Tem que fazer uma segunda chamada. Não é humilhante, mas é preocupante, porque você já chega vendo que você tem dificuldade de constituir sua aliança na maior potência europeia, nessa conjuntura. O Merz assume assim. Aí tem agora na Inglaterra, alguns dias atrás, no Reino Unido, uma eleição interessante, local, porque lá você tem as eleições, que seriam as nossas prefeituras e, né, mais ou menos, os distritos. Um partido que é o partido também de direita, que tem um discurso ruim, um discurso meio agressivo. Uma parte você entende, é meio que nem a AfD alemã. Ganhou de forma avassaladora. Tirou os conservadores do jogo. Os conservadores ficaram pequenos. Os Tories, que tem 200 anos. Então, o que aconteceu na Europa? O que está acontecendo? Está acontecendo uma reformulação das estruturas políticas europeias também. Não sei se para o bem ou para o mal, mas é uma chacoalhada que também agora já chegou na Espanha, já chegou em Portugal. Na Itália já tem uma primeira-ministra que está ganhando protagonismo justamente porque ela tinha ganho a eleição antes de Trump, com um discurso já muito mais de reforma e meio que anti-Bruxelas no sentido da burocracia, da intervenção, do custo ambiental, do custo dessa agenda toda, que a Itália não estava conseguindo sustentar, ganhou a Meloni. E hoje ela é uma das estrelas da nova geração de políticos europeus. Inclusive foi agora encontrar com Trump, recebida com honra e circunstância, com pompa e circunstância, por causa dessa nova reestruturação de alianças e de alinhamento político, né? Agora, o efeito na Europa dessas mudanças importantes causadas pelo Trump, um dos efeitos que a gente tem sentido direto é o aumento do interesse da Europa no Mercosul e no Brasil. Acho que teve a primeira vez que eu tenho registro que a França se manifestou a favor do acordo União Europeia-Mercosul, né? Não sei se isso é uma tendência de acontecer, essa reglobalização das relações, né? E talvez buscar outros parceiros. Com certeza é. Os franceses nunca quiseram fazer o acordo União Europeia-Mercosul. Sempre foi quem era a pedra no sapato nossa aqui nessa negociação. Os agricultores franceses recebem quase a metade dos subsídios agrícolas europeus. Então são 400 grupos agrícolas que vão lá no presidente da República e falam, não, acabou, inventa alguma coisa. Aí eles vêm com essa coisa de cláusula ambiental e tal, vamos rever. Porque assim, você assina um acordo, como foi assinado em 2022, aí tem que ratificar pelos parlamentos. Então a ratificação tem que ser feita por 27 países. E aí vem lá a França e mais 3 ou 4 e falam, veja bem, não era bem isso, e para. Agora, eles tiveram que falar, bom, se realmente com essas tarifas todas que os americanos levantaram, com esse reordenamento do que viria a ser as relações comerciais, eles têm que ir atrás de mercados. E aí começa a mexer naquilo que já estava sendo negociado há muito tempo. O problema, Maurício, é que isso aí não é uma coisa que se resolve em uma semana. Então agora vamos rapidamente assinar o Acordo União Europeia-Mercosul. Quando você assina, só em tarifa tem um cronograma de desgravação, que se chama, de 10, 15, 20 anos. Não é assim, a partir de amanhã, máquinas europeias entram no Brasil com 2%. Não é. Tem lá uma tabela em às vezes 8, 12 dígitos. Cada produto tem um número.
né, o sistema harmonizado, você tem que iniciar o processo, porque a estrutura produtiva de todos os países começa a mudar. Então, precisa ter tempo até para as empresas se adaptarem, né, a uma nova realidade. Os países, as burocracias, né? E as empresas com consequência. Então, assim, é meio desconectada essa conversa. Então agora que o Trump fez isso, vamos assinar o acordo. Tá bom, mas o resultado, o governo Trump vai ter acabado. Sim, nós não vamos saber ainda. Médio para longo prazo. Então tem uma disfunção aí de discurso e de realidade comercial mesmo, entende? Mas faz parte do jogo, é uma conversa mais política do que econômica. Né? Apesar de que eu sempre comento aqui que apesar de que um acordo como esse, o efeito prático é de médio prazo, esse médio prazo no relógio para as empresas é curto prazo, né? Porque para você se adaptar para uma nova realidade de relações comerciais, né? de 2 blocos econômicos, se você não começa já a se preparar, né, para as mudanças tarifárias que vão vir, para o tipo de competitividade que isso vai trazer, na hora que isso entra em vigor, você já está anos atrasado, né? Então é importante estar atento a esses movimentos, já ir se preparando para aquilo que vai vir, porque o acordo agora ele vai sair. Né? Inclusive até porque, mesmo antes da defesa da França, já tinha sido feito um procedimento, né, de separação das votações do acordo ali para que a gente conseguisse aprovação independente de todos os parlamentos ratificarem. Então, assim, agora é questão de um ano e pouquinho, já deve começar a implementação. Claro, faseado, né? Mas é importante as empresas estarem atentas para já se prepararem para isso. É importante elas estarem atentas para tudo isso que a gente está falando. A empresa não está fora desse universo que nós estamos conversando. O problema é justamente esse aí. Eu já vejo isso há muitos anos. A gente tenta explicar para as empresas que elas têm que seguir e tal, e ela vai todo ano tendo que no caso brasileiro, tem que sobreviver com cláusula, com processo trabalhista, com tributário, com Receita Federal. Ele tem tantas coisas na frente na agenda que ele fala, isso aí, depois eu vejo. Só a empresa grande, com grande estrutura, consegue acompanhar essa temática, e mesmo assim, como ela nunca aconteceu mesmo, caso do União Europeia e Mercosul, fica uma coisa meio de lado. Né? Claro. Lógico que você tem toda razão. Se a gente estivesse na Holanda, se a gente estivesse em Singapura, todo mundo tem tempo e organização e sistema o nosso maior problema é o problema da segurança jurídica. Né? A gente não tem segurança jurídica nenhuma, nem internamente, então esses sistemas ficam muito para trás. Países que estão muito estáveis, com regras muito claras, eles conseguem pensar essas coisas. Nesse caso nosso, a gente tem que olhar agora, porque tem uma mudança conjuntural muito agressiva. As empresas americanas estão tendo que viver isso. Esse exemplo que eu dei da BMW, que é um exemplo qualquer, vale para todo o universo produtivo americano. Então os nossos também. Tem gente hoje no agronegócio brasileiro, amigos meus, analisando aí as oportunidades do agronegócio brasileiro com essa mudança americana. O que os chineses fizeram? Falaram, vocês estão me tarifando, não compro mais o frango de vocês, nem o suíno, nem o milho, nem a soja. Vou comprar de quem? Do Brasil, só tem o Brasil para fornecer. Claro. Então tem gente aqui falando, não, que maravilha, vamos. Eu acho que tem que olhar com calma isso daí. Porque pensa que você tem um frigorífico de abatedor de frango, que está indo muito bem, está exportando para o mundo inteiro, cresce muito, tem 35 anos que cresce em média de 5% ao ano. Produção de proteína animal de aves no Brasil. Beleza. Você está ali com o teu frigorífico, você olha e fala, vou fazer mais um. Eu não sei se eu faria isso. Porque daqui a 1, 2 anos, os americanos vão estar com a corda no pescoço, vai ter que mudar, vai ter que vender frango para alguém e vai ter que vender para o chinês de novo. Vai ter uma negociação para voltar a vender frango para os americanos. Então, e talvez você já tenha menos prazo, né? Porque já tem aí uma reunião China com os Estados Unidos. Eu acho que para quando? Acho que é para hoje que está marcada? Eu não lembro agora. Esses dias aí, Ou seja, já está movimentando, né, a necessidade de mudança dessa relação aí, porque não dá para manter a longo prazo. O que a gente tem que aproveitar, a gente como país periférico e com essas pequenas oportunidades, é produz o quanto puder e vamos fazer preço. Porque está escasso, então custa mais. E vamos fazer caixa. Agora, investimento de médio e longo, não sei se é muito boa ideia, não. Agora, falando assim, ainda usando o panorama de fundo desses 100 primeiros dias do Trump, nós no Brasil estamos inseridos
num grupo muito distinto e que tem crescido muito no mundo hoje, que é o BRICS, né? O BRICS que bloco Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e que depois, agora no último ano, agregou mais uma série de países, países que estão de uma certa forma alinhados a uma específica estratégia, né? Porque são países muito grandes, são países que estão fora desse eixo principal de comércio global. E, assim, qual que é o impacto desse momento que nós estamos vivendo no crescimento das relações BRICS? Hoje nós estamos com o nosso presidente na Rússia, a convite do Putin, para um jantar que ele fez ali, que ele convidou, sei lá, 20 e tantos países para participar, para comemorar o Dia da Vitória, né? O que é assim, a mensagem que isso passa e perspectivas em relação a isso? Eu acho que o BRICS nasceu de um relatório do economista Jim O'Neill em 2001, se não me engano, e virou uma sigla que ganhou uma dimensão enorme, que eram os grandes mercados emergentes juntos, que iam mudar a economia do mundo e etc, etc. Interessante análise, ganhou uma dimensão grande, muita gente estudou e tal, mas no final, o que se transformou o BRICS? Numa bandeira de expansão do interesse chinês. O banco depende do dinheiro chinês, a governança do grupo é chinesa. Então, apesar de estar Dilma como presidente lá, né? Nem comento o fato da Dilma ser presidente, que é mais também é melhor não ainda, comentar. Mas assim, tirando as personalidades e olhando a instituição, uma instituição, sim, se a China não quiser mais, não tem mais nada. Né? Se a Rússia quiser, ou se o Brasil, não tem. Depois, esses países têm interesses comerciais concorrentes, o Brasil, a Índia, são países que concorrem muito em produtos no mundo inteiro, principalmente os principais produtos dos países. Depois, tem uma questão entre os próprios membros. A Índia e a China não são países amigos. Eles têm problema de fronteira até hoje. Então, é uma conversa muito mais política. Quando você vê essa expansão, entrou Etiópia, Irã, você vê que... Tailândia. Você vê que na conversa é muito mais de jogo de influências. Quem é que lidera os grupos... Porque essa ideia da liderança, ela vem lá dos anos 60, se quiser, eu me lembro do grupo do 77, nos anos 70, que o Brasil liderava na ONU. Fica essa coisa de quem lidera quem. Hoje, a China é um país fundamental, um dos maiores investidores depois dos Estados Unidos, potência comercial, e é um grupo que a China quer mostrar que ela tem preponderância e tal, exercer uma hegemonia no futuro. Então, é isso. A minha dificuldade com esse ponto é que o que o Brasil quer com isso? O que a Índia quer? O problema é dela. A Rússia quer, porque se não for por isso, a Rússia perde a relevância. O que mantém a Rússia viva no mundo são 600 ogivas nucleares que ela tem. Ela precisa de um grande aliado que compre o combustível dela, o petróleo e o gás, que é a China. Ela está em guerra com a Ucrânia e o mundo não quer mais saber dela. Então, ela depende da China. Agora, a Índia tem lá seus interesses. Nós sempre fomos um país de relações não excludentes. É uma das nossos assets, uma das características que fizeram do Brasil um país importante e relevante na diplomacia, porque ele nunca teve inimigos, ele sempre esteve do lado dos vitoriosos, das democracias, da liberdade, etc. Desde que chegaram esses iluminados aí, com a cabeça do senhor Celso Amorim, que é o cérebro desse processo, desde que eles chegaram, eles acham que os americanos não têm relevância, acham que a China é uma maravilha, acham que esses grupos de países não democráticos são com quem o Brasil tem que se alinhar, independente da vontade do povo brasileiro e dos alinhamentos históricos, da compreensão que o povo tem do que é liberdade, do que é democracia, porque esses são temas sofisticados, as pessoas não entendem. Mas as elites brasileiras tenho certeza que não estão alinhadas com o alinhamento com o Hamas, com excludente, né? Excludente. É Hamas e não é Israel. É China e Rússia e não é Estados Unidos. Isso nunca existiu na nossa história. Agora é assim. Então, eu acho que é um erro sei lá, para participar da Festa da Vitória. Imagina, a Festa da Vitória é dia 8 de maio. Que são os aliados, a vitória dos aliados em 45 contra o nazismo e o fascismo. Aí os soviéticos fizeram o 9 de maio como a Festa da Vitória, e aí o Putin incorporou essa ideia da União Soviética e criou o 9 de maio, a Festa da Vitória, e chamou os amigos dele. E aí vira uma agenda política. E chama quem? Chama o Quirguistão, chama a Armênia, chama a Etiópia, chama a Bielorrússia, Belarus, enfim. E o Brasil vai.
Qual o sinal que nós estamos dando para o mundo? Né? Que a gente se alinha com quem exatamente? Bom, diz o Lula que ele está lá como mediador do conflito Rússia-Ucrânia, que ele quer conversar com o Putin desse assunto, né? Ele tentou se posicionar isso faz tempo, né? Como Tentou meio já de campo mediar ali. o problema do Irã do Irã junto com a Turquia, né? O Irã e do Israel já se colocou várias vezes nessa posição de protagonista e tal. Ninguém leva a sério. Esse é o problema. Nós não somos levados a sério. Porque é fake. A nossa capacidade, o nosso hard power é nenhum. E o nosso soft power já foi bom. O nosso soft power, essa capacidade de entrar num jogo e contribuir para uma solução diplomática, com esse perfil de alinhamentos e de afirmações internacionais não tem nenhuma chance. Mas é uma ilusão. É uma ilusão que vai acabar. Espero que o ciclo político termine com isso. Isso seja corrigido para uma posição mais de não excludência, tradicional da nossa política de Estado. Isso é política de governo, se quiser, de partido. Política de partido para política externa não pode ser política de partido político, nem de política de governo. É de Estado. É o interesse nacional independente das diferenças internas. E o PT acabou com isso no Brasil. O presidente Lula terminou com essa. Veja o que fazia o presidente Fernando Henrique. Era uma política que colocou o Brasil num outro patamar. Nenhum presidente brasileiro foi chamado para Camp David, na relação que ele tinha com o presidente Clinton. Ele ia conversar com o Yeltsin no mesmo nível, na mesma época. Era isso que o Brasil devia fazer em matéria de política de Estado. Agora não. Nesse século aqui, a gente entrou nessa confusão que o Brasil se meteu. O resultado disso é que a gente perde credibilidade. Só isso. Não tem outra conclusão. Eu percebi isso muito no governo Lula, o anterior. Ele era um pouco mais diplomático, né? Mas depois o Bolsonaro começou a polarizar muito a discussão de pauta internacional, que a gente nunca teve, e o governo atual parece seguir na mesma linha. Não ajudou. O pêndulo, ele puxou o pêndulo de um lado para o outro e ainda acabou que foi entendido pelas democracias social-democratas europeias como um inimigo também político. Então a gente, do ponto de vista de importância que o Brasil tem no mundo, e o Brasil é um país importante, mesmo que a gente não entenda e não queira, pela sua dimensão, ele é um país importante. Só que os brasileiros até hoje não entenderam a importância que tem. Então ele nunca vai ser um grande líder potência, que não é, e também não é um país porcaria, com todo respeito aos outros, mas ele é um país que a gente chama de potência média. É um país de liderança regional e de interesses universais. Que eu acho que uma das maiores, os maiores trunfos nossos e se a gente conseguir resgatar, né, é essa posição neutra em relação aos conflitos mundiais. Né? O Brasil, ele é visto pelas populações do mundo inteiro como um país amigo. Um país que não tem divergência. Por quê? Porque a gente não tem questão religiosa, a gente não tem etnia preponderante, a gente não tem conflito histórico. A última guerra que a gente participou foi do Paraguai, com os nossos vizinhos. Pois a outra foi na Segunda Guerra Mundial, pela paz e pela liberdade, pela democracia e pela liberdade. É isso que a gente participou. A gente tem história. A gente fundou as Ligas das Nações, a gente fundou a Organização das Nações Unidas, entre os 45 fundadores. É um país que tinha uma história. E essa história começou a ser arranhada nesse século, por uma agenda que até hoje eu não sei qual é o benefício que ela nos traz. Não consigo entender qual é o benefício de alinhar o Brasil com países que têm regimes autoritários, que não promovem a liberdade, muito menos a de expressão. Né? Relações comerciais. O Brasil já tem. A China vai comprar soja de quem? Claro. Então saiba usar. Vai comprar o milho de quem? Vai comprar proteína animal de quem? Então saiba usar. Bom, nós estamos caminhando para os minutos finais aqui e eu não queria deixar só de mencionar, né, que esse ano nós temos dois eventos muito relevantes que vão acontecer aqui, que é a reunião da cúpula do BRICS. Nós do Instituto fazemos parte do Conselho Empresário do BRICS, a gente tem acompanhado isso bastante, que vai acontecer agora no primeiro semestre, e no segundo semestre nós temos a COP. Né? Algum comentário sobre os efeitos disso, a importância da realização desses eventos aqui?
Não, eu acho que assim, veja, a cúpula dos BRICS é uma instituição que está já com uma agenda para o futuro, o Brasil faz parte, tem que participar, e o Instituto, se está presente, acho que é interessante estar lá, enfim, no mínimo é participar do mundo como ele acontece. Então não estou aqui dizendo que a gente deveria sair ou deveria ser contra. É que eu acho que a agenda é chinesa e a gente tem que ter consciência disso. Tem gente que discorda, mas tudo bem. A COP eu já acho bem mais complicado, porque com essa nova gestão americana, ficou claro que as COPs têm que mudar um pouco o seu perfil. Mas não é muito o que vai acontecer em Belém. Eu acho que vai acontecer em Belém é que eles vão esticar mais a corda. Então vai vir europeus alinhados ao nosso governo, ao perfil político desse governo, e vão fazer mais ou menos um grande encontro daquele que, como foi o Lula com o Macron na Amazônia. Tirar foto da floresta, e com índio, com quilombola, com um discurso de sustentabilidade contra o petróleo, bem mais do que foi em Baku, né, porque não dava para ser, na COP29, né? E no final o efeito é nulo, porque o petróleo no mundo está cada vez mais barato e mais acessível, e ninguém vai conseguir trabalhar contra a agenda do petróleo. Eu não digo isso com alegria, eu digo que isso é uma realidade. Você vive no mundo da fantasia, você vive no mundo da realidade. A Guiana, aqui, nossa vizinha, vai virar um Dubai daqui a pouco. Enquanto a plataforma continental, que também é a mesma, e também deve ter petróleo na plataforma continental amazônica, nós estamos dificultando a prospecção. Nós nem começamos o processo, nós estamos fazendo pesquisa. E o IBAMA proíbe a pesquisa e a ministra do Meio Ambiente proíbe a pesquisa. Então, nesse ambiente que a gente vai fazer a COP30. Então vai ser muito discurso bonito, contra o agronegócio brasileiro, que usa agrotóxico, que é de grande propriedade, que explora o trabalhador. Vai ter gente do MST falando em grande estilo, que é no Brasil. Ganha cadeira na mesa. O MST é uma organização criminosa, que invade propriedade privada, que rasga a Constituição brasileira. Desculpe, as palavras são fortes, mas é isso que vai acontecer. Nós temos um problema de agenda nacional, enquanto o país quer se apresentar como um país produtor de alimentos, exportador de alimentos saudável, sustentável, produtor de energia. A maior matriz energética do mundo limpa é a do Brasil. Tive que estampar o gráfico de pizza para todo mundo ver na COP, que o Brasil tem 17% da sua energia, da sua matriz, que vem da biomassa, cana e outros materiais que são considerados biomassa. Quem tem isso? No mundo. Nossa parte de carvão e fóssil não chega a 36%. O mundo está todo em 50%, 70%. Estados Unidos, Índia, China. Então a gente devia usar a COP para isso. Falar, vocês estão num país que já tem o que vocês precisam fazer. Mas não vai ser. Não, fora que só de reserva ambiental aqui nós temos mais de 30 países da Europa em tamanho, né? Então... 14% do território nacional é indígena. Para 1 milhão de brasileiros. 14% do Brasil. Nós estamos falando de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Mais de 1 milhão é indígena. Não pode tocar. Então, isso só é indígena, fora as florestas nacionais, os parques. Aí vai. Hoje o Brasil, outro número que as pessoas não prestam atenção. 66% do Brasil hoje está exatamente como estava quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou. Em todos os biomas. Que país tem isso hoje, né? A União Europeia hoje, se você fizer a mesma aplicação, tudo bem, eles têm civilização lá há 3 mil anos, com o Império Romano, tiraram a madeira, tudo bem. 1%. Nos Estados Unidos, se não estou enganado, o número não pode estar certo. Acho que é 23%. Você entende a diferença? O pessoal quer falar sério? Vamos conversar sério? Então vamos pôr os números na mesa, porque não é minha opinião. Isso é foto de satélite. O Brasil usa 7,8% do seu território para produzir lavoura. Ele tem 2 ou 3 safras por ano. Na mesma, ou seja, você é overlapping. Então é 7,8%. Ele tem 90 milhões de hectares de pastagens e terra degradada, que se ele dobrasse a produção agrícola brasileira em área,
ele não ia encostar em nenhum bioma. E nenhum, porque já é terra degradada. Ele iria para 15%. Os países da Europa hoje são 50%, 60%, 70% de agricultura. E aponta o dedo para o Brasil. É uma coisa assim, estou falando de número de satélite, não é questão de opinião, é questão de, vamos conversar sério? O que o Brasil tem que não é parte da solução e não do problema? Então a COP devia ser um palco para o Brasil apresentar para o mundo dados que é o Brasil, e fatos, sem nenhuma questão política, ideológica, nada. Ó, pessoal, vocês não estão entendendo. Ó. Olha, faz uma apresentação de cinema para o mundo assistir com satélite, para mostrar o que tem nesse país que está preservado, o que esse país produz de energia limpa, o que ele produz de alimento para o mundo. E aí espera os comentários. Deveria ser isso. Se eu fosse presidente do Brasil, eu teria feito isso. Mas não, vai ficar a do índio, o quilombola, o coitadinho, o pobrinho, precisamos de dinheiro, vocês não vão dar nosso dinheiro. Você acha que os europeus já prometeram 100 milhões de dólares e nunca deram? Já nas outras COPs, vão tirar o dinheiro do bolso? Da onde eles vão tirar? Para dar para o Brasil fazer o quê? Proteção ambiental? Não vai. Então mas o mundo é assim, Maurício. Que bom. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu gostei muito dessa conversa aqui. Acho que trocas como essa são super esclarecedoras. E é o que a gente falou, são cenários que são importantes para a gente como pessoa e também para as empresas, né? Porque tem que estar atento a tudo isso, os impactos, as mudanças que geram para poder também fazer as adaptações internas necessárias, né? Então, Christian, muito obrigado por ter vindo aqui. Que a gente esteja bastante junto, porque eu acho que a tua visão, o teu conhecimento agregam muito aqui para o Instituto. Prazer estar com vocês. Muito bom. Deu? E aí, Rafael, beleza?